Oi pessoal, tudo bem? Então nós chegamos ao nosso último vídeo. Eu espero que os vídeos passados tenham esclarecido você acerca da linguagem, acerca da situação do Brasil hoje e acerca também da relação que existe, né, entre a linguagem e a verdade. E esse é o nosso objetivo, né? E como é que Deus, como é que o Espírito também participa desse movimento de comunicação, de expressão da verdade através da linguagem. Bom, nesse último vídeo a gente vai falar sobre dois temas. O primeiro tema vai ser como falar, como entrar em um diálogo com outra pessoa. O que está acontecendo hoje? As pessoas estão brigando o tempo todo. Discussão sobre política, discussão sobre religião. Amigos estão terminando amizades. Na família você não tem mais uma ceia de jantar pacífica. Tem que ter guerra, tem que ter briga, tem que ter discordância. E as pessoas têm uma ânsia para opinar sobre tudo, sobre todos. De repente todo mundo vira cientista político, todo mundo vira teólogo, e a gente vai vomitando as nossas opiniões e entrando em discussões totalmente desnecessárias. E outra vez, com o nosso livrinho aqui, do Mortimer Adler, ele vai dar algumas sugestões. Eu preciso ser bem rápido porque eu acho que são umas 10. E aí eu vou resumir, vou falar bem brevemente, mas espero que ajude você a entender as condições para que você entre numa discussão. Será que vale a pena entrar numa discussão? Quando? Com quem? Tá? Então, sempre tem aqueles usuários que vão comentando o resumo do vídeo no YouTube. Eu amo quando eles fazem isso, né? Então, vai me escutando e vai colocando aí o tempo e o tópico do que eu for falando nos comentários, que aí você ajuda as outras pessoas que vão assistir a esse vídeo, tá bom? Então, a primeira dica. Escolha o local e a ocasião certos para a conversa, de modo que proporcionem tempo suficiente para a sua realização e que o mantenham livre de distrações irritantes que o interrompam ou desviem. Escolha o local e a ocasião certos para a conversa. Existe um lugar e uma ocasião certos? Existe. Talvez os posts no Facebook não sejam a melhor opção, não sejam o melhor lugar, nem a melhor ocasião. Aqui não tem resposta definitiva, tá? Se o grupo for voltado para esse assunto, se as pessoas estiverem dispostas a conversar sobre isso, não tem problema. Mas vá fazendo aí o julgamento. Se não for o local certo e a ocasião certa, não vale a pena. Você pode escolher o silêncio. Hashtag eu escolho o silêncio. Vamos usar essa hashtag até o fim. Segunda dica. Atente para o caráter da conversa em que você se envolverá, observando se é uma conversa teórica ou se é uma conversa prática, ou se é ambos. Então, se é teórica, quais são os autores que você vai citar, os livros, as correntes filosóficas, ou é uma conversa prática, que é só uma opinião sua, uma impressão que você tem? Qual é o tipo de conversa que vai acontecer ali? Preste atenção que essas dicas elas condicionam a existência ou não dessa conversa. Então você vai perceber que pelo menos 70% dessas discussões deveriam ter sido escolhido o silêncio. Hashtag eu escolho o silêncio. Ou então, quem sabe, é ambos teórico e prático, né? Pode ser também. Terceira dica. Independente do tipo de conversa séria que você deseja ter, escolha as pessoas certas.
Não tente debater tudo com todo mundo. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Não tente debater tudo com todo mundo. Uma coisa muito importante aqui que o Adler fala é a ausência de afinidade temperamental e de algum grau de afeição pessoal. Se existe essa ausência de afinidade temperamental, muito provavelmente você não deve levar a conversa adiante. Se a pessoa é muito explosiva, você também é muito explosivo, se você não sabe dominar suas paixões, não leva a conversa adiante. Também algum grau de afeição pessoal. Se a pessoa já tem abuso de ti, se ela já não gosta, que mosca é essa? Se ela já não gosta de ti, não vale a pena levar essa conversa adiante. Hashtag eu escolho o silêncio. Quarta dica. Algumas questões são indiscutíveis. De gustibus non disputandum est. Gosto não se discute. Se a pessoa estiver falando de um gosto que ela tem, de uma opinião pessoal que ela tem, meu Deus, para que levar essa discussão adiante? Né? Então, sei lá, eu gosto de Star Wars, eu não gosto de Star Wars. Aí o outro, meu Deus, como você não gosta de Star Wars? E aí, é uma questão de gosto. De gustibus non disputandum est. Gosto não se discute. Não, mas você precisa gostar de Star Wars, porque na verdade você não entende a complexidade do filme, dos personagens, blá 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 blá. Oh Deus, oh Pai, não precisa levar adiante. Eu gosto da música tal, eu não gosto. Puxa vida, me deixa em paz. E acabou, se não vale a pena levar adiante esse tipo de discussão. Essas diferenças, abre aspas, não estão sujeitas à discussão e, portanto, não há por que debatê-las. Fazer isso é uma absoluta perda de tempo. Agora, Adler abre um parêntese aqui. Só vale a pena entrar em algum tipo de discussão se ela tratar de assuntos sobre os quais uma verdade objetiva pode ser verificada. Tá? O preconceito que nutro ou a opinião não fundamentável que sustento pode possuir uma verdade subjetiva, a qual pode ser verdadeira para mim, mas não para você. Aí talvez valha a pena levar adiante essa discussão. Então, por exemplo, quando a gente trata do tema aborto, não é uma questão de gustibus non disputandum est. Não é uma questão de gosto não se discute. É uma questão de uma verdade objetiva, que a vida, ela é vida desde a sua concepção. Se existem teorias outras científicas que falam o contrário, vamos colocar essas duas teorias aí uma ao lado da outra e discutir até o assunto se encerrar, né? Considerando as outras dicas que o Adler já deu aqui, o local, né, a ocasião, a situação de ambos os participantes da conversa, tá? Quinta dica, não dê ouvidos apenas a você mesmo. Isso aqui vai lá para aquela pesquisa do INAF, do Índice de Alfabetismo. As pessoas não sabem se escutar, se entender o que o outro acabou de dizer, entender o que o outro acabou de perguntar. Às vezes a gente faz uma pergunta que a pergunta já é confusa por si mesma, ela não faz o menor sentido. Então é importante fazer um exercício, tanto de escuta, quando o outro está falando, eu presto atenção. Eu não fico ansioso esperando ele falar para eu começar a falar também. Eu vou escutar sinceramente o que ele tem a dizer, porque o que ele tem a dizer pode ser importante. E eu acredito que ele quer me ajudar, eu acredito que ele quer fazer o bem, eu acredito que deva ser uma conversa que nos leve a crescer, né? E treinar as perguntas que eu vou fazer antes. Certificar-me de que o que eu estou falando está fazendo sentido não só na minha cabeça, mas na cabeça de quem me escuta. Então, não dê ouvidos apenas a você mesmo, tá? Escutar o outro. E que já entra aí na próxima dica que eu acabei
juntando as duas, né? Esforce-se para compreender as perguntas antes de lhes dar uma resposta, né? E certifique-se de que a sua pergunta esteja inteligível, tá? Próxima dica seria a 7ª, né? Já que a 5ª e a 6ª ficaram meio juntas aí. 7ª dica. Formular questões de forma mais clara e inteligível possível. Junta aí a 5, a 6 e a 7. Próxima. Não interrompa quem estiver falando. É uma questão de educação, de polidez. Ele coloca como uma dica, uma regra à parte, porque é muito importante reforçar a educação, a polidez, né? De você não interromper o outro, mas escutar até o fim o que ele tem a dizer. O próximo. Vamos chamar essa aqui de 10ª dica, né? Talvez. Se você acha que o que tem a dizer pode ser ofensivo, tente formulá-lo de forma a evitar a ofensa. Mas não se cale quando aquilo que você quer expressar merece ser dito. Então, isso aqui não é uma regra de polidez, não. É uma regra de cuidado com o outro para que eu não ofenda o meu irmão. Ele, antes de tudo, é filho de Deus, meu irmão. Eu acho que nem foi essa a intenção do Adler, mas eu já estou traduzindo aqui para a nossa vida cristã. Para a nossa vida, ele era um cristão, né? Religioso, muito importante, mas se ele não fala claramente, né, eu deixo claro que a minha interpretação aqui, como é que a gente pode aplicar a nossa realidade. Cuidar para que eu não ofenda o outro, mas também que eu não omita aquilo que eu tenho que dizer. Porém, diluei de forma caridosa, da melhor forma possível, né? Próxima e última dica. Talvez a 10ª ou 11ª aí, fiquei confuso na numeração agora. Aceite que tudo que leva tempo deve ter um começo, um meio e um fim. Então, quando você se der ao trabalho de conversar, né, porque na maioria das vezes você vai escolher o silêncio, mas quando você se der ao trabalho de discutir com alguém, você vai se certificar que essa conversa tem um começo, um meio e um fim. Então você pode seguir aqui as dicas do Adler. O início deve preparar a conversa focando-se no tema, o problema, a questão, o assunto a ser discutido. Então, olha, a gente vai discutir, a gente vai conversar, vamos conversar sobre o que exatamente. E aí você elenca quais vão ser os tópicos dessa conversa. E vocês também se certificam que estão falando a mesma coisa. No vídeo passado nós falamos de significante e significado. Então, se você está falando sobre igreja ortodoxa, você deve definir claramente qual é o conceito de igreja ortodoxa que você tem. Qual é a igreja ortodoxa de que você está falando. E aí vocês precisam... Estou usando exemplos aleatórios, certo? Mas certifique-se de que os dois estão com o mesmo significado, ou seja, estão se referindo à mesma coisa no mundo real. Porque senão vai ser uma conversa longa, sem pé nem cabeça. No meio da conversa, que é a parte mais extensa, vocês vão precisar elaborar, explorar o problema, a questão ou o assunto, iluminar todas as diferenças de opinião que lhe forem relevantes, com os seus respectivos argumentos, né? Falou isso, se direciona para o fim da conversa. Deve conduzir a conversa à sua conclusão, a decisão a que se chegou, caso a comunicação tenha um objetivo prático, né? Se a concordância estiver fora de alcance, atenção, a conclusão então deve envolver a suspensão do julgamento e a postergação do assunto para uma futura conversa e talvez resolução. Olha que bacana. Se você conseguir seguir todos esses passos aqui, eu tenho certeza que 70%, 80% das conversas que você tem hoje vão sumir e você vai preferir o silêncio, e essa eu garanto é a sua melhor escolha. Nos outros 20%, você vai render muito mais, tanto na sua vida de forma pessoal, porque o outro tem algo a contribuir, quanto você
vai contribuir para ele, na vida dele ou dela. E quem sabe vocês cheguem a uma resolução, né? Se não chegarem, adianta aí, né? Adia, posterga o julgamento, né? A conclusão desse assunto. Tá bom? E por fim, para terminar o nosso vídeo aqui, o nosso curso, né? É importante que nós estejamos bastante atentos às informações falsas, coisas que nós escutamos, coisas que nós lemos, uma mensagem encaminhada no WhatsApp, uma notícia de jornal até às vezes a grande mídia, né? Ela é passível de informar erroneamente o seu telespectador. Quantas vezes a gente não escuta um dia, 2 dias depois, uma semana depois, o repórter falando no dia tal, a emissora de TV tal afirmou isso e nós gostaríamos de corrigir. Quantas vezes você ouviu isso, né? Na verdade, a informação não é essa, a informação correta é essa. Então, todos nós estamos passíveis de transmitir uma notícia falsa ou de recebermos uma notícia falsa e acreditarmos nela. E aí, imagina, você começa uma discussão com a notícia falsa. Qual a credibilidade que você tem? E quais são as consequências no imaginário das pessoas que escutam a notícia falsa? As opiniões que elas criam sobre algo ou alguém. Isso é muito danoso, é muito perigoso. Então é importante que nos nossos grupos de célula, que nas nossas conversas, nós tenhamos o máximo cuidado, tá? Contra as notícias falsas. Às vezes você escuta de alguém que você confia, de uma fonte de informação que você usa frequentemente, mas se não há dados concretos ainda, #eu escolho o silêncio. E eu espero para mais dados, para mais informações, para que eu tenha certeza de que essa informação é verdadeira, tá? Existem alguns passos básicos para você descobrir se uma notícia é falsa ou não. Então, a primeira coisa é quem escreveu. Qual foi o jornalista, qual foi o cientista, qual foi a pessoa, seja ela quem for, que escreveu essa informação. Quem ela é. Se eu chego à conclusão de que é uma pessoa verdadeira, de que ela realmente existe, ela não se trata daquelas mensagens de WhatsApp que não tem data, não tem local, não tem assinatura, não tem nada. Jogam a mensagem e espera-se que o leitor acredite. Então, se eu me certifiquei de que é uma pessoa real falando, ela se identifica, ela expõe a sua identidade, a próxima pergunta é: o que ela defende? Né? O que ela acredita? A vida dela está dedicada a quê? Porque daí tudo que ela falar, muito provavelmente vai estar ligado a essa intenção. Né? Não existe uma neutralidade total de opiniões. É um herói quem consegue isso. Não conheci ninguém ainda. Se você conhecer, desconfie. Né? Então, o segundo passo é você analisar o texto. Geralmente, notícias falsas é cheio de erro de português, cheio de erro de concordância, coerência, coesão, ortografia, pontuação, vírgula, porque qualquer pessoa construiu aquela notícia ali. Né? Quando tem fotos, cuidado com as imagens, porque às vezes usam uma imagem de 10 anos atrás e afirmam que ela está acontecendo agora. Usam uma manchete de 5 anos atrás e dizem que está acontecendo agora. Então é muito importante você não divulgar sem antes ter a certeza. Tá? Um terceiro passo é você analisar, por exemplo, até o endereço do site. Se é www. E aí o nome do site, você certifica de que não é outro site inventado, né, copiado, mas que é um site real. Né? Uma quarta dica é você buscar a mesma informação, a mesma manchete, em outras fontes de informação. E aí você pode
ver qual é a recorrência, né? Quantos jornais estão reportando isso, quantos blogs, jornalistas autônomos estão pesquisando desse mesmo assunto, né? Estão reportando essa informação. Se só uma pessoa no mundo inteiro reportou aquilo, cuidado, guarda antes, espera um pouco, não fala nada e espera, tá? Alguns exemplos aqui clássicos de informação falsa. Beber água de 15 em 15 minutos previne o novo coronavírus. Você vê que já é mais uma dica, né? Se a manchete tem esse tom alarmista, né? Miraculoso, desconfie, né? Perca 20 quilos em 15 dias. Cuidado. Outro. Mistura de alho, açafrão e limão previne e cura o coronavírus. Aqui está tudo no site Boatos, tá? Boatos.org. Deixa eu ver aqui. Melancia rachada. Melancia rachada tem veneno chinês que causa câncer. Bom, e segue aqui. Depois você pode ir no site. E a dica mais importante, uma das mais importantes também, consulte esses sites de fact-checking, né? Que checam os fatos para ver se é verdadeiro ou falso. Mas também, quem está por trás do checador de fatos? Quem está por trás defende o quê? Sempre fique atento, sempre guarde as informações, rumine as informações. Antes de emitir uma opinião, pergunte-se sinceramente para você mesmo: o que é que eu acho disso daqui? Né? Converse com uma ou duas pessoas em sigilo, em segredo, de amigo, e tentem buscar ajuda, né, com alguém mais experiente. Isso vai nos enriquecer tanto, tanto, tanto. A nossa comunicação vai melhorar tanto depois disso. O nosso entendimento sobre a linguagem, sobre o que nós falamos, sobre os tipos de mídia que nós temos absorvido, né? Os livros que temos lido, todo esse curso foi voltado para que nós reflitamos acerca da linguagem, de como nós a vivemos, expressamos e comunicamos a verdade. Então, foi muito bom falar sobre esse assunto. Teríamos muito mais o que falar. Cada vídeo que nós abordamos aqui daria mais, não daria só 20 minutos, daria muito mais, né? Com exemplos, com análises linguísticas, né? Mas fica aí essa amostra do que é a linguística, do que é esse assunto, né? Olhado sobre a perspectiva da fé de cristãos católicos, e espero que você tenha absorvido, né, o melhor possível, né, que você utilize, né, e reflita sobre esse assunto no seu dia a dia. Pesquise também, vou tentar colocar algumas referências bibliográficas para você pesquisar melhor depois, tá bom? Deus te abençoe, Shalom. Bem-vindo ao Vídeo com Shalom, a plataforma de formação da comunidade Shalom. Aqui você encontra todo o conteúdo formativo da comunidade. São cursos, pregações, eventos e muito mais. Tudo em alta definição. Um conteúdo preparado para você crescer na formação espiritual e humana. Assista onde e quando quiser. Acesse videocomshalom.org e experimente.